comigo em Lucas, capítulo 15, verso 11. Vou pedir a um obreiro que providencie uma água aqui para mim. Eu não quero aquela água do babada do Fabiano, não. Vou botar uma água nova para mim aqui. Eu intitulei essa mensagem da seguinte forma: o amor incondicional do Pai. Antes de fazer a leitura bíblica, eu queria explicar a você o que me levou a essa palavra, a essa meditação nos últimos dias. Por que tratar do amor e por que tratar do amor do Pai, se nós não estamos aqui nos dias dos pais, mas há um Pai, que está a nos sondar nesse momento. E essa mensagem veio de uma conversa que eu tive essa semana. Foi só mais uma confirmação com o pastor Derossi, Eu sempre ouço dele as preocupações dele como pai em relação aos seus filhos, normal, natural, tudo certinho, mas está sempre preocupado, É a preocupação, obrigado, minha irmã, pelos netos, Eu também vejo sempre, conversando com o bispo, a preocupação dele com os filhos, E o bispo ainda maior, a preocupação dele, porque dos filhos dele, naturais, e também dos filhos igreja, da igreja aqui, eu vejo ele sempre preocupado com a minha, com a sua vida, E ontem eu tive uma confirmação de Deus, mais uma, sobre uma mensagem sobre paz, quando eu estive com o Magno, lá dos Homens da Promessa, ontem, passei o dia com ele. Ele me relatou algumas situações, a filha dele nos Estados Unidos, fazendo um seminário lá na Bethel, uma igreja que tem lá, dedicando a sua vida ao Senhor, mas ele aqui como pai preocupado, um homem apaixonado pela família, pelo casamento, pela igreja e pelos filhos, E me veio um sonho, e eu sonhei também com o meu pai. Eu falei, meu Deus, meu pai falecido, e veio um sonho. Eu falei, não, eu vou tratar disso, Mas o que eu quero tratar em relação a pai? Eu quero falar sobre voltar aos braços do pai. Mas eu digo voltar verdadeiramente, voltar de forma completa, não voltar como voltamos frequentemente, deixar sem reservas Deus agir, Deus guiar a sua vida, Esse é o trabalho do pai, guiar a sua casa, a sua família, do homem, do sacerdote, Essa é a principal, não só a missão do pai, mas a missão de Deus para as nossas vidas, Esse é o meu entendimento, é aquilo que eu creio. E aí a gente vai lá em Lucas 15, 11, que diz assim, você pode ficar sentado mesmo, e leia comigo, leitura um pouquinho grande. Diz assim o verso 11, continuou, ou seja, disse-lhe mais, ele já estava falando alguma coisa e disse ainda mais. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres, aquilo que tinham, Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, foi para um outro país, E lá ele dissipou, ele gastou em demasia, gastou tudo que tinha, todos os seus bens, vivendo dissolutamente, ou seja, de modo libertino, o que acontece quando vivemos distante do Pai, É isso aqui. E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Nada contra quem guarda porcos na sua casa, mas olha a situação desse homem, Ali desejava-lhe ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Aí diz o verso 18, levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E o verso 20 vai dizer, e levantando-se, e eu estou certo de aqui nesta noite, há muitos que precisam se levantar, exatamente o que diz aqui, levantar esta noite a sua cabeça,
o seu emocional, a sua condição que você se encontra aqui, e ir para os braços do Pai, como diz essa passagem aqui. E foi exatamente isso que esse homem fez, foi para o seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, ou seja, aqui é Deus dizendo, ele te avista, ele te vê, ele está vendo as lutas, a condição atual de cada um aqui nesta noite, e compadecido dele, correndo, o pai o abraçou e o beijou, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, olha aqui o que Deus está a nos dizer esta noite, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Que a gente reviva os nossos sonhos, que aqui nesta noite reviva projetos e sonhos, que nesta noite casamentos aqui, relacionamentos, cônjuges sejam reavivados no seu compromisso em nome de Jesus. Estava perdido e foi achado, diz aqui a palavra de Deus, ou seja, é isso que eu creio, é exatamente isso que eu creio que seja a função da igreja, conforme a vontade do Pai, porque aqui é a casa do Pai. E no final do verso ainda ele vai dizer assim para a gente, só para ficar claro, e é o que eu creio que acontecerá aqui nesta noite, ao findar deste culto, e começaram a regozijar-se. E eu sou um daqueles que creio que desde o primeiro momento do louvor, da oração, da ministração que houve aqui agora, alguns sentem a falta de alguém, alguns saíram de casa com um problema em casa, alguns estão vivendo uma luta tão grande que não sabem nem o que vai fazer essa semana, outros estão aqui ansiosos, aguardando o dia da audiência, do processo, da solução do problema, não sei. Mas eu sei que aqui na casa do Pai, a gente encontra direção, a gente encontra estratégia, a gente levanta a nossa cabeça e continua a nossa caminhada, porque aqui nós recebemos forças do Pai. Aí eu começo a me lembrar quando eu desanimava e o meu pai me alegrava. Que ninguém aqui nesta noite, que ninguém possa sair daqui distante da vontade de Deus, distante de Deus, porque um dia eu ousei a viver longe dEle, e me transformei no pior homem que eu podia me transformar, esta é a verdade. Mas havia uma igreja, havia um povo, havia uma família, havia a minha esposa, havia todo mundo, os meus amigos, a clamar ao Senhor nosso Deus por minha vida. E é isso que eu te convido aqui desta noite, a clamar pela sua vida, pelos seus projetos, seus sonhos, mas a de se lembrar também que na tua casa talvez haja alguém que precisa ser tocado pelo Espírito Santo, e creia que Ele pode com a sua oração. Essa semana cheguei numa igreja, fui pregar, haviam lá mais de 40 mulheres, mães ajoelhadas, intercedendo pelos seus filhos, e diziam elas que a maioria delas, os filhos estavam nas noitadas, baladas, na desgraça da droga, da bebedice, da prostituição, mas estavam elas lá a acreditar que Deus ia mudar, porque temos um Pai que muda. É nesse Deus que eu creio. Oremos. Pai, nós viemos aqui para te encontrar, Deus, encontrar com o nosso Pai, te adorar, porque Tu és a razão da nossa vida. Não viemos aqui cumprir um compromisso de agenda de domingo, não, Pai amado Deus, muito mais do que isso, porque o Senhor é a razão da nossa vida, Pai. O Senhor é a razão da nossa vida, Pai.
O Senhor é aquele que era, é aquele que é hoje e que há de ser por toda a eternidade, Deus. O nosso Deus, o nosso Pai. Por isso, quando eu oro, eu digo: papai, ouve-me, me ajuda, ajuda a tua igreja, Senhor. Que seja uma noite de encontros, Pai. Como este homem aqui, encontros diante do Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Esta aqui é uma das parábolas mais conhecidas na palavra de Deus, né? Todo mundo conhece. Talvez essa seja a razão que o contexto desta parábola seja tão usado para tratar de problemas familiares. E que quem não tem um problema familiar, quem não tem aqui um marido bronco, né? Quem não tem aqui uma esposa braba, quem não tem aqui um filho que ainda não o respeita, eu disse que ainda não o respeita, né? Quem tem aqui um pai durão ou uma mãe que talvez seja durona demais, todos nós temos. E de alguma maneira aqui poderemos identificar a nós mesmos aqui nesse contexto, né? Em alguma das áreas. Quando nós identificamos aqui membros da nossa família, né? Porque é mais fácil culpar o outro, né? Do que reconhecer seus erros, né? Mas há comportamentos dentro da nossa casa, no nosso dia a dia, que nos retratam exatamente essa condição que essa parábola nos expressa, né? E o filho mais novo aqui buscava ansiosamente a liberdade, né? Como aquele que começa a sua juventude exatamente assim, mas quando ele a consegue, quando ele encontra, ele se torna escravo da liberdade que ele buscava. Essa era a situação desse jovem. O filho mais velho, já diferente, né? Pelo que a gente lê aqui, era todo certinho, né? Apesar de agir corretamente, ele não sabia como viver, ele não vivia, ele vivia oprimido, ele se sentia escravizado, né, por si mesmo. Ele vivia angústias, ele vivia ciúmes do irmão e cobranças ao pai em relação ao trato com o irmão. Se você ler a história, você vai entender exatamente isso. Tinha tudo para ser feliz e vivia como um escravo. E muitos de nós vivemos assim. Hoje, na casa do Pai, diante dos projetos que Ele tem nos dado, diante das alegrias que temos tido, diante dos dias e vitórias que Ele nos tem concedido, nós temos vivido assim. Mas a figura central aqui desta parábola é o Pai. Este Pai que nos ensina alguns aspectos da personalidade de Deus, assim eu entendo, e principalmente do tipo de amor que Deus, Ele nos concede, Ele nos oferece. E eu creio que Ele gostaria que nesta noite todos nós pudéssemos exercitar com esta parábola, exatamente isso aqui que aconteceu, nessa história aqui, registrada pelo Senhor para falar conosco, uma história muito significativa. Há um erro, há um pecado, há uma decisão incorreta por parte do filho, mas o que esse filho fez? Ele se arrependeu, mas ele se arrependeu verdadeiramente, ele se humilhou, ele apesar de se sentir indigno de estar com o pai, e de reconhecer que havia pecado contra o Pai e contra Deus, ele o procurou, e assim Deus faz. Deus nos abraça, Deus nos faz um carinho, como este pai fez ao filho, como muitos pais talvez estejam fazendo diante da sua esposa e também do seu filho. Alguns ainda não, mas em nome de Jesus, que toda dureza do homem, que toda fragilidade enganosa da masculinidade não impeça mais o agir de Deus, que haja mais amor em nós, homens, mais preocupação com a esposa, com os filhos. Mas pastor, por que o pai? Por que falar tanto para homens? Há uma grande necessidade de uma mudança por parte dos cabeças, por parte dos homens. Quando nós mudarmos, a nossa casa vai mudar. Quando os homens se posicionarem, tudo na casa do Senhor vai mudar dentro da igreja. Mas é impressionante
A Márcia convoca as mulheres para uma reunião, precisa do templo. Quando há um convite para o homem, pode separar uma sala e pode ser pequena. Exatamente assim é a dificuldade. Mas pastor, eu trabalho demais, eu tenho 2 turnos, eu não tenho tempo, eu tenho que fazer compra, eu entendo isso tudo. Mas há uma necessidade de mudarmos. Vivemos um tempo de crise, mas não um tempo de crise só financeira, não, crise familiar, crise de falta de masculinidade. Quantos homens estão prostrados, desistindo da sua vida, presos nos seus quartos escuros, depressivos. Ué, pastor, mas homem não pode ter isso? Não, pode, eu já tive, eu sei o que é uma depressão. Mas o convite nesta noite à sua vida é que, independente das síndromes, da depressão, do medo, da angústia, da tristeza, independente do que for, você possa levantar-se como fez esse homem, tomar uma decisão, se regozijar no Senhor e continuar a clamar e a pedir até que Ele mude. E Ele muda. Se Ele mudou a minha vida e de alguns cabras que tem lá nos homens, que só Jesus... Posso citar o nome deles aqui não. Ele pode mudar a sua vida também, Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a situação que ficou lá na sua casa, Ele pode mudar aquela situação no teu emprego, Ele pode te dar um emprego novo, Ele pode dar um ponto final a essa luta que você está vivendo. Ele pode, você não vai conseguir, nem eu, mas Ele pode. Mas talvez Ele ainda esteja preparando alguma coisa, esperando de você alguma coisa. E o que eu quero te mostrar nesta noite aqui virá de algumas respostas a perguntas que eu fiz durante esses dias, quando Deus confirmava comigo e me lembrava que eu tenho um Pai que é todo-poderoso e que quer fazer mais e mais e mais sobre a minha e sobre a sua vida e sobre a vida desta igreja. Mas será que estamos crendo verdadeiramente? Será? Uma das perguntas que eu gostaria que você fizesse ao Senhor: como é o Senhor na qualidade de Pai? Será que você, um dia desses eu conversando com o irmão, ele disse assim para mim: não, eu não consigo entender bem o que é chamar Deus de Pai, porque eu não tive um Pai no qual Ele tenha sido bom para mim, então eu tenho uma certa dificuldade, eu não consigo em amplitude entender o que é Deus, até o dia que Ele teve um filho. Aí quando tem um filho, tudo muda, o pensamento muda, a cabeça muda. A minha mudou completamente. Foi o Arthur nascer, os meus projetos deixaram de ser os meus projetos e Deus veio com outros, e os meus projetos agora são para o Arthur. Está com 1 ano e meio ainda, mas eu já estou fazendo sonhos. Vai jogar bola, vai ser artilheiro do Mengão, vai ser baterista, vai fazer barulho lá em casa, são os projetos que eu tenho. Quem sabe é Deus, mas essa é a verdade. Que tipo de amor que Deus nos oferece? Será que você sabe bem quais são? Será que você os conhece? Será que você tem olhado face a face ao Senhor, vivido a intimidade dEle, para responder que tipo de amor Ele nos oferece? E a outra pergunta que eu gostaria de fazer é: que modelo de paternidade podemos aprender aqui, né? A paternidade em casa, a paternidade na igreja, diante dos voluntários, porque como líderes somos pais espirituais, né? E uma coisa que eu acho, que eu entendo, que houve por parte de Deus para nós, é um amor que respeita a dor.
Eu vejo que Deus, Ele olha para você, Ele sonda o teu coração, Ele entende exatamente o que você está vivendo e Ele respeita a tua dor, até mesmo a dor do teu erro, as consequências do seu pecado, a consequência das suas escolhas indevidas. Olha o que diz o verso 12: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E o que esse pai fez? Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. É exatamente assim que Deus nos trata. Ele nos respeita, Ele se preocupa conosco. E aqui o pai ouviu com dor, com temor no coração, os sonhos da liberdade de seu filho mais novo, um filho que ele achava que estava perto dele, mas não estava. Sabe aquele jovem que se acha o máximo? Um dia desses eu conversei com um deles, eu não cito nomes, mas ele era o cara. O pai estava errado, a noiva estava errada, o pastor está errado. Aí eu falei assim: eu vou mandar ele para o bispo para ver se ele tem coragem de dizer que o bispo está errado. Ele disse que o bispo está errado. Eu falei: meu Deus, talvez esse aqui fosse exatamente assim. E tenho para mim que este pai tentou de todas as formas dissuadi-lo, mudá-lo de opinião, tentou mostrar as suas razões pela experiência da sua vida, mas parecia que naquela hora nada entrava na cabeça dele. Aí eu reporto isso para nós. Nós também somos assim, né? Ficamos com os nossos ouvidos fechados. Muitas das vezes somos arrogantes. Deus está falando através desse púlpito santo, através da vida da igreja. Deus está falando através do cônjuge e não estamos ouvindo. Os pais estão falando e os filhos não estão ouvindo. Estão ouvindo lá fora, o mundo, o povo. Eu louvo a Deus pela vida da juventude da nossa igreja. Eu louvo a Deus pelo projeto que tem lá, de Escola de Daniel, que prepara os jovens para as faculdades, porque, eu não sei você, mas quando eu fiz a minha, eu me deparei com um antro muito covarde diante de uma cabeça juvenil, né? E olha que eu não tinha Deus no meu coração, e eu já achava aquilo terrível. Imagine para nós. Então o pai respeitou a individualidade de seu filho e repartiu. Deus é um Deus que reconhece, que respeita a individualidade de cada um aqui. E mesmo assim Ele compartilhou, Ele dividiu. E esta tem sido a atitude de Deus com os seus filhos. Ele compartilha das suas bênçãos. Ele quer compartilhar nesta noite das tuas bênçãos. Ele compartilha com os que estão próximos, mas eu creio que também com aqueles que estão longe, como esse pai fez com este filho. Por que ele faz isso? Para nos dar a oportunidade do retorno à casa do Senhor, a convivência com Ele, a voltar a ter intimidade. Mas Ele também não obriga ninguém a viver perto dele. Ele não faz isso. E o pai deixou ir, deixou dissipar todo o seu dinheiro, deixou também passar uma certa necessidade, aquela luta toda. Faltou ali comida para ele, mas isso tinha um propósito, e é sobre isso que eu quero falar agora aqui com a igreja. Havia um propósito que era produzir uma reflexão pessoal na vida desse jovem, deste homem, de uma consciência da necessidade de viver diante do Pai. Mas eu não digo viver diante de Deus apenas cumprindo, como eu já disse, um compromisso semanal. Não, eu vou à igreja aos domingos. Não. Viver ao lado do Pai é muito mais do que isso. É por onde você for, aonde você ir, aquilo que você fizer, as pessoas te olhem e digam: lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher do Senhor, lá vai uma intercessora,
Lá vai um homem de oração. Aquele ali é diferente, aquela ali então, meu Deus. Nem crente é, mas eles falam, meu Deus. Essa é a vontade de Deus para cada um que aqui se encontra. Eu creio que Deus permite que sejamos meio que lixados por nossas decisões. Não tem a mulher que lixa a unha? Tem homem que lixa também. Nada contra, não. Parece que Deus faz isso conosco, diante das lutas. E você já parou para pensar que Deus pode estar fazendo isso exatamente com você? Você está vivendo uma luta, uma confusão, uma tribulação, você não aguenta mais, mas será que não é Deus permitindo que isso aconteça para te tratar neste momento? Para te fazer entender alguma coisa? Para te fazer mudar diante daquilo que é a expectativa dele para a sua vida? Porque eu sei que eu sempre digo isso, mas é algo que Deus sempre me fala. Há um projeto para cada um que aqui se encontra, há um dom, há um talento, há um ministério, há um cuidado, há alguma coisa de Deus que você precisa começar a absorver como filho, a tomar para si como responsabilidade, a fazer acontecer, mesmo que haja limitações, dificuldades. Ah, se eu tivesse parado diante das minhas limitações. Ah, se eu tivesse parado diante da minha timidez. Ah, se eu tivesse parado diante do propósito do Senhor, que era reconquistar a minha esposa e formar novamente uma família diante do Pai. E se eu tivesse desistido, o que seria? Certo é que muito provavelmente não teria família, não teria uma bênção de Deus, que seria o meu filho Arthur, não teria esta igreja, não teria esse ministério, não teria a vida que eu tenho hoje, que é uma vida com suas lutas sim, mas uma vida prazerosa diante de Deus, onde eu digo prazerosa porque é um prazer, é uma honra sentir o Espírito Santo de Deus a me mudar, a me moldar, a me conduzir, a realizar, a fazer, porque é Ele quem faz, eu não faço nada. Nada, eu só dobro os meus joelhos e oro, falo assim: Pai, faz a tua vontade, faz o teu melhor, faz aquilo que tu queres, me convence, me constrange, me muda, me arruma, me ajeita. E Ele ajeita. Deus escreve verdades através da própria vida que você tem no seu coração. Deus escreve verdades no seu coração. E o que Deus tem escrito no seu coração? Essa é a pergunta. O que Deus tem falado com você? Ou você não tem ouvido Ele? Porque Ele fala. Ele fala conosco através de situações, de pessoas, da tua palavra, da oração em si, de irmãos maduros como Adelaide, diaconisa, que muito me abençoou. Quer ser pastor? Cola com ela. Conselhos, direcionamento, cuidado, carinho, oração. Descobre o endereço dela, vai tomar um café com ela. Vai com tempo, hein, porque ela vai falar. Você fala tudo e ela te aconselha. Melhor do que os pastores. Mas a pergunta é: o que Deus tem escrito no seu coração? Pergunte a Ele: Deus, eu não observei, não senti, não ouvi. Fala comigo aqui nesta noite. Porque Deus, Ele está sempre pronto a juntar os cacos que nós mesmos quebramos. Nós mesmos destruímos-nos com uma certa pretensão de independência. Essa é a verdade. Somos pretensiosos. Achamos que nós vamos fazer. Achamos que nós vamos organizar, vamos realizar, vamos nada.
Quando se trata de igreja, é Ele quem faz, é Ele quem decide, é Ele quem escolhe, é Ele quem prepara, é Ele quem dá dons e talentos. Eu fico pensando aqui, se eu tivesse a voz de Fabiano, meu Deus, eu ia arrebentar. É Ele quem sabe, é Ele quem faz, e Ele está aqui a fazer, Ele está aqui a realizar, Ele está aqui, eu profetizo sobre a tua vida, que Ele está a colocar aqui dons e talentos sobre você. Eu tenho a certeza, eu sinto que o Espírito Santo de Deus está falando com alguns aqui. Não tem aquela parte que eu falei assim, que Ele está escrevendo no seu coração? Ele está escrevendo no seu coração, sim. Ele está te dizendo: filho, você tem que fazer isso. Filho, a partir de hoje você vai procurar o líder, o diácono, fulano, o pastor, e você vai se plumar na casa do Senhor. Vamos parar com isso. Vamos tirar essa sensação de que nunca tenho tempo. Um dia, meu Deus, eu me lembro um dia disso, de dizer ao pastor Robson na época, né? Não dá para mim não, pastor. Tem tempo não, trabalho demais. Trabalhava mesmo. Mas precisa haver um equilíbrio, uma balança. Não podemos viver de forma independente, não achando que está tudo bem. Não, deixa eu sentado aqui que está tudo certo. Não está não, porque se você não se envolver, logo o diabo vai colocar sobre a sua frente a tua fraqueza, o teu pecado, um motivo para você a cada dia se afastar mais, e quando você for ver, você está longe da vontade do Pai, da casa do Senhor. Será que você nesta noite não está aqui precisando de que o amor do Pai, o amor de Deus, junte os caquinhos da sua vida, gerados pela sua autoinsuficiência? Se for você, não precisa se apresentar, mas comece a se ligar no Espírito Santo de Deus e pedir a Ele: perdoa-me, ó Pai. E começa a pedir: me direciona, Pai, me dá coragem, me dá ousadia, me dá intrepidez para cumprir o teu chamado, para cumprir o teu ministério, para fazer o que precisa ser feito. Tem um irmão que está brigado com a esposa, vai fazer 2 anos. 2 anos. Só se fala o necessário. E toda vez que eu encontro com ele, não estou citando o nome, gente, eu pergunto: você já pediu perdão à tua esposa? Não, ele muda a voz. Não consigo, pastor. O casamento já acabou há muito tempo. E desse jeito alguma coisa vai mudar? Não vai. Vai só piorar. Conheço um garoto, um jovem, 17 anos de idade, saiu da casa do seu pai, não satisfeito com uma decisão do seu pai em relação à vida dele. Meu Deus. Até que saiu bem. Hoje está numa pior. E não abre o coração. O pior é isso: a gente erra, mas não abre o coração para pedir perdão e para pedir: Deus, trabalha na minha vida. Essa é a grande dificuldade que eu gostaria de tratar com a igreja aqui nesses últimos minutos. É dizer que Deus tem amor suficiente para tratar isso nas nossas vidas, mas precisamos tomar uma decisão, aprender com este fato, com esta leitura, aprender e lembrar-nos que há um Deus que quer mudar a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus.